E aí, galera do primeiro ano, olha só, a gente vai dar continuidade no estudo de função. Vamos agora para a função afim, que está lá no nosso capítulo 4 do livro didático. Então, olha só, a função afim vai ser uma função dos reais nos reais, que tem essa forma aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Essa é a forma genérica de uma função afim. O que são esses valores a e b aqui? São os coeficientes, tá? A e b pertencem aos números reais. Então, esse a, ele é uma constante, esse b é uma constante, tá? São números. O que vai variar aqui vai ser o meu x, que é a minha entrada da função, e a minha saída, que é o f de x, quando você for calcular. Olha só, alguns exemplos aqui. Dadas as funções reais, determinar os coeficientes a e b. Então, prestem atenção que sempre o a está juntinho com o x, é o coeficiente do x. E sempre o b é um termo independente, é só o número. Na função f de x igual a menos 1 sobre 2x mais 5, o coeficiente a vai ser esse valor aqui, que está junto com x, menos 1 sobre 2. É o meu coeficiente a dessa função. E o meu coeficiente b dessa função vai ser o 5, tá? B igual a 5. Pega o sinal aqui, ó, o 5 é positivo, pega o sinal também, menos 1 sobre 2 tem que vir negativo, tá? Na letra B, f de x igual a menos 7x. Qual é o coeficiente a? O que está juntinho com o x na função menos 7. O nosso coeficiente a vai ser o menos 7. E qual é o coeficiente b? Prestem atenção que não aparece um número independente aqui, né? Quando não aparece, é a mesma coisa de ser zero. Então, aqui eu poderia escrever menos 7x mais zero. Só que esse zero aí, ele não influencia em nada. Então, a gente tira. Quando algo na matemática não está influenciando, a gente não coloca para simplificar as coisas, tá? Letra C, olha a função y igual a menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3x. Qual é o coeficiente a? Cuidado aqui, tá? O valor que está junto com x, agora apareceu por último aqui, é o raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3x, então o coeficiente de a é o raiz quadrada de 3. E o coeficiente b vai ser o menos raiz quadrada de 2, tá? Nessa outra função aqui, qual vai ser o coeficiente a? Não aparece nenhum número junto com o x, se você observar aqui, né? Então, o coeficiente a dessa função é 0. E o coeficiente b, que é o termo independente, vai ser menos 5. Aqui, ó, minha função, tá? Da letra D. Aí a gente vai para algumas definições de funções afins. Uma função afim, ela pode ser constante, ela pode ser uma função constante ou pode ser uma função polinomial do primeiro grau. As funções afins se dividem nessas duas categorias. A função vai ser constante quando o coeficiente a for igual a zero, tá? Então, a gente tem aqui, ó, de uma forma genérica, f de x igual a b, para todo x pertencente aos reais. Então, qualquer valor que eu colocar de x, a minha saída vai ser o mesmo valor, que é o valor b, a minha constante. Olha o exemplo aqui, ó. Na letra A, f de x igual a 4. Qualquer valor real de x que eu colocar aqui, a minha saída sempre vai ser 4, tá? Letra B, f de x igual a menos 8. Uma função constante. As minhas saídas são todas menos 8. Letra C, f de x igual a raiz quadrada de 2. Função constante. E a letra D, y igual a 2,33333. Também uma função constante. Quando não tiver o termo com x, tá? Quando o coeficiente a for 0, o termo do x, ele desaparece, fica só o termo com coeficiente b, que é a nossa constante. Aí a função polinomial do primeiro grau é quando o a for diferente de zero. Se a função não for constante, ela vai ser do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, tá? Então, olha só. Tudo isso está dentro de função afim, tá? Aqui são categorias de função afim. Função constante e função polinomial do primeiro grau. Observem aqui, ó, a gente tem novamente a forma genérica, tá? Então, obrigatoriamente tem que ter o termo com x.
na função polinomial do primeiro grau, certo? Olha o exemplo aqui, f de x igual a menos 11x mais raiz quadrada de 2. Nessa função, a gente tem que o coeficiente a vai ser menos 11, é o que está junto com x. E o coeficiente b dessa função vai ser o termo independente aqui, raiz quadrada de 2, tá? Olha essa outra função aqui, esse nosso outro exemplo, f de x igual a 2 mais 3x. Se eu quisesse determinar aqui, ó, o coeficiente a vai ser o que está junto com x, é o 3, vem positivo para cá, ó. E o coeficiente b vai ser o termo independente, o número que está sozinho, o 2, certo? Aí olha só, dentro de função polinomial do primeiro grau, as que são nesse estilo aqui, as que não são constantes, a gente tem outros dois tipos característicos desse tipo de função polinomial do primeiro grau, esse tipo de função afim, que é a função linear. Se acontecer de não aparecer o coeficiente b, aí a função vai ser linear, quando o b for zero. Olha o exemplo aqui, ó, f de x igual a 3x. Aqui o coeficiente a é 3, cadê o coeficiente b? Não aparece, então ele é zero, tá? É a mesma coisa de ser 3x mais zero, eu não vou colocar aqui, mas aqui o meu b seria zero. E aqui a nossa função da letra b, f de x igual a menos 6x. Observem que o coeficiente a, que é o que está junto com o x, é o menos 6, o b não aparece. Então, ela é uma função linear, quando o b não aparecer, quando o b for zero, tá? E, por último, a gente tem aqui a função identidade, que é quando b for zero, quando b não aparecer, e quando a for 1. Então, olha só, f de x igual a x. Se o coeficiente a é 1, a gente não precisa colocar 1x. Aqui é a mesma coisa de ser 1x, tá? Aqui, ó, 1x. A gente não precisa colocar, tá? Então, observem que todas as minhas entradas vão ser iguais à saída. Se eu colocar aqui 2, a minha saída, o f de x, vai ser 2 também. Se eu colocar aqui 8, o meu y vai ser 8, e assim por diante. Quando isso acontecer, a gente tem a função identidade, tá? Aqui, função linear, quando o b for 0 e o x não for 1, né, for diferente de 1, no caso. E aqui a gente tem um resumão dos conceitos do início desse capítulo, tá?